Olá para todas, todos e todes. Eu sou a professora Érica Sarmiento, do Departamento de História. Somos um departamento muito grande, com várias áreas, história antiga, história moderna, ensino de história, enfim. Eu me especializei em História da América, principalmente História da América Latina, História da Espanha, também um pouco História dos Estados Unidos. Então hoje eu vou trazer para vocês, eu acho que um tema que transpassa muitos outros temas e que continua muito vigente, muito atual, que é a temática das migrações, né? Nós, como brasileiros e brasileiras, somos um país receptor de migração. Muitos de nós somos netos, bisnetos, filhos de imigrantes, não só descendentes de europeus, mas também de africanos, né, que vieram como escravizados, né? As migrações europeias, por exemplo, foram migrações do final do século XIX, começo do século XX, né, chamadas de grandes migrações. Então, da perspectiva histórica, nós temos duas grandes migrações da Europa, né, para as Américas, incluindo aí os Estados Unidos. Vieram milhões de pessoas, né, especialmente nesse período de 1880, mais ou menos, até 1930, né, ali na crise de 29, da Bolsa de Valores. Então, nós tivemos aqui para as Américas, e também no caso do Brasil, muitos italianos, espanhóis, anteriormente vieram também alemães, portugueses, obviamente, e depois também vieram não europeus, como os japoneses, né, que a gente tem aqui no Brasil uma quantidade, né, um número importantíssimo de japoneses, o caso da Argentina também, o caso dos Estados Unidos, e essas migrações foram muito importantes, né, foram migrações chamadas na história de migrações espontâneas. Essas pessoas vieram com recursos próprios para as cidades, e outra parte é uma chamada migração subvencionada, né, ou migrações coordenadas pelos estados, onde os estados financiavam as passagens, muitos iam para o campo, recebiam parcelas de terras, né, iam trabalhar como colonos nas terras, adquiriam propriedades. Então, existem diversos tipos de migração nesse período. Nos dias atuais, no século XXI, né, e claro, ao longo do século XX, nós tivemos também diferentes tipos de migração, né? Tivemos o caso dos exílios políticos, né, as pessoas que foram perseguidas nas ditaduras aqui nas Américas, né, especialmente no Cone Sul, né, onde tivemos ditaduras muito sangrentas. Foi o caso do Chile, da Argentina, do Uruguai, o caso do Brasil também, onde milhares de famílias, homens, mulheres, tiveram que se exilar, né, aqueles que não foram mortos, aqueles que não foram presos pela ditadura, se exilaram, né, para vários países, né, para a Europa ou até países mesmo aqui da América Latina, como o caso do México, que recebeu também uma quantidade importante de exilados. E nos dias de hoje, o que a gente pode falar, né? O século XXI, ele é considerado o século das diásporas, né? É um século que está expulsando um grande contingente de pessoas por todos os continentes. Nós temos aí o que chamamos de migrações forçadas, né? Essas migrações forçadas, ela inclui os refugiados, né, que estão constantemente nos meios de comunicação, nas mídias, né, tanto no caso da África, no caso do Oriente Médio, no caso das guerras como Síria, Ucrânia, e também aqui no caso das nossas Américas, por exemplo, o caso da Venezuela, o caso da Colômbia, o caso da América Central. Então são diversos fatores, diversas causas que provocam a saída dessas pessoas, inclusive de crianças, né? Crianças sozinhas. Então, nunca na história se migrou tanta mulher e tanta criança sozinha, sem familiares, né? Então a gente está falando de uma situação extrema, né? Onde as pessoas
não tem mais nenhuma condição de permanecer nos seus lugares de origem, de nascimento. Então, seja por questões econômicas, por muita miséria, por violação de direitos humanos, por guerra, né, por violências urbanas, por exemplo, a questão do narcotráfico e das bandas criminosas na América Central, né, o caso de violação de direitos humanos e questões econômicas, caso da Venezuela e também atualmente na Nicarágua. Então nós temos Colômbia também e México, né, tem muitos deslocamentos internos e também para outros países devido ao narcotráfico, né, a violência contra os povos indígenas, a possessão das terras, muitas empresas que expulsam as populações indígenas das suas terras, né, para uso de plantações, construção de fábricas. Então essas pessoas vão ficando sem possibilidade de sobrevivência. Mediante toda essa violência, essa depredação econômica e também o câmbio climático, né, tudo isso está ligado, de alguma forma, à questão da economia em si também, né? Tudo isso faz com que as pessoas tenham que deixar os seus territórios, porque, lamentavelmente, as pessoas querem permanecer no seu lugar de origem, com as suas famílias, né? Mas elas se veem em situações dramáticas, né? E resolvem enfrentar, por exemplo, viagens perigosas, né, por longos trajetos por terra, como é o caso da imigração aqui nas Américas, para chegar até os Estados Unidos, né. São situações muito dramáticas, né, onde a gente tem fronteiras fechadas, onde essas famílias também, muitas famílias com crianças, não conseguem entrar nas fronteiras, não conseguem alcançar o seu objetivo final, que são os países do norte global, os países chamados ricos, né, que impedem a entrada dessas pessoas, não proporciona a condição de refúgio. O que é o refúgio, né, para vocês entenderem? O refúgio, ele é um status jurídico, né? Então, para eu ser refugiado, eu tenho que me encaixar nessa condição de refugiado que faz parte de uma convenção criada no pós-Segunda Guerra Mundial, que define as causas, né, por perseguição religiosa, étnica, por guerras. E existem muitas questões, por exemplo, violências, né, violências por bandas criminosas, que não entram na condição de refúgio e essas pessoas estão condenadas à morte nos seus países e não são recebidas como refugiados. E elas não podem voltar porque estão ameaçadas de morte. Então, são muitas questões, por exemplo, refugiado por câmbios climáticos, muitas vezes não são reconhecidos. Refugiados por guerras étnicas na África, também não são reconhecidos. Então, essas pessoas muitas vezes são devolvidas para os seus países correndo risco de vida e não recebem a condição de refugiado. E às vezes permanecem naquela fronteira daqueles países em condição subhumanas, né? Passando fome, necessidade, com crianças de colo, menores de idade. É uma situação de violação de direitos humanos, é uma situação que o mundo hoje está padecendo, né? Então, as migrações é um tema muito importante que transpassa várias questões da história, né, que diz respeito a uma questão histórica, porque diz respeito à estrutura econômica desses países, né, a questões religiosas, a questões de guerras entre países, né, a questão de exploração. Então é importante a gente entender as condições, o cenário internacional, para a gente compreender por que essas pessoas estão saindo, milhões de pessoas estão sendo obrigadas, né, a deixar o seu país. É diferente ser um imigrante que é contratado por uma empresa, né, que realmente vai com todas as condições, a você sair somente, muitas vezes, com a sua roupa do corpo, andando meses, ou num barco,
no Mediterrâneo, né, em condições totalmente adversas, né, onde o perigo de morte ele é real. Essas pessoas elas são vistas muitas vezes como criminosas, né, quando na verdade elas deveriam ser acolhidas. Então é muito importante a gente compreender a situação dessa população migrante. Então eu deixo vocês aqui com essa reflexão, com esse cenário, né, e dizer que é sempre importante a gente olhar para o outro, para o diferente, né, com todo o cuidado, como se a gente olhasse para nós mesmos, para um familiar, porque nós amanhã podemos ser esse outro ou essa outra no meio do caminho.